Opa, bom dia, galerinha do nono, tranquilo? Essa aula aqui está sendo ministrada, vai para as turmas do nono A, nono B e nono C, História, tranquilo? Gente, só queria, antes de começar o vídeo, para falar um pouquinho de Brasil República, lá no capítulo 3, lembrar que nas aulas nós combinamos que linkaríamos o capítulo 1, 2, que era a Primeira Guerra e Revolução Russa, com a ascensão do nazismo e fascismo, que já era ali o capítulo 5. E nós fizemos isso por uma questão muito prática, porque como já estava no contexto europeu, nós decidimos então já tratar desses assuntos para não ficar embolando, né? Volta em Brasil República, depois ia para a Europa de novo. Então, seguindo o combinado, eu vou dar continuidade aqui no conteúdo a partir já do Brasil República. Alguns vídeos meus também não tinham sido postados porque eu estava usando um programa que estava difícil para baixar os vídeos, mas agora já acertou. Então vai chegar algumas coisas aí essa semana e aí dentro do possível a gente vai acertando, ok? Bom, gente, então a partir lá da página 42 ele vai dar início ali ao que nós chamamos de Brasil República, né, que começa ali em 15 de novembro de 1889, que com o apoio dos militares, o Marechal Deodoro da Fonseca então vai proclamar o nosso período que nós chamaremos de Primeira República, ou também apelidado na história de República Velha, ok? Ela vai durar ali até 1930 e depois nós veremos os motivos pelos quais essa Primeira República entra em colapso. Bom, como marcas desse período, eu acho importante nós salientarmos alguns pontos, tá? Primeira coisa que o regime republicano, como marca, ele vai ter é a abolição da escravidão, que na verdade já ocorrera em 1888, mas em 1889, já com a promulgação da Constituição, isso fica mais claro. O segundo ponto que eu gostaria de salientar, que o nosso livro acaba não dando tanta ênfase, é aos ideais que os republicanos tinham advindos do contexto iluminista na Europa. Havia uma influência muito forte da burguesia brasileira desses ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, que eram ideais que tinham sido usados na luta pela queda de todas as monarquias absolutas na Europa, inclusive nas lutas de movimentos de independência, como nos Estados Unidos. Essas ideias também vão ter um impacto muito forte na hora que os republicanos forem elaborar as constituições, forem elaborar as ideias que colocaram a república em pleno vapor e funcionamento também das relações sociais. Tá? Eu queria só pedir aqui uma atenção especial a essa ideia da igualdade. Quando os republicanos e os liberais, porque os republicanos aqui no Brasil eles eram liberais, em sua maioria, né, vindo das diferentes tendências burguesas, mas eram liberais, que se opunham aos conservadores que defendiam a coroa, no caso aqui Dom Pedro, né? Bom, tanto o primeiro quanto o segundo, os conservadores é que vão defender a coroa. Os liberais, em geral, quando eles falam em igualdade, eles sempre estão tratando de igualdade jurídica, tá? Não se está colocando em nenhum termos aqui igualdade do ponto de vista social econômico. Estou falando isso porque tem muita gente que fala, mas igualdade, e por que, que eles eram desiguais na prática social? Havia trabalhadores que ganhavam. Não, porque os liberais nunca tratam de igualdade do ponto de vista econômico. Essa igualdade é sempre tratada do ponto de vista jurídico. Então, nós somos iguais perante a lei. Claro que a gente vai ver adiante que nem perante a lei isso de fato funciona, mas essa igualdade, ela é no plano político. Não haveria, portanto, segundo os liberais, mais aquela distinção entre o sangue nobre e o não nobre. Uma vez que todos nós estamos abaixo da mesma Constituição, seremos tratados igualmente pela mesma Constituição. Essa que é a ideia de igualdade que está sendo elaborado
durante o regime republicano. Bom, outro ponto que eu acho legal também salientar é o crescimento da economia e da vida urbana durante esse período que nós chamaremos de Primeira República. Nós vamos ver que a elite cafeira, junto com a elite mineira, principalmente, vai estabelecer uma série de relações econômicas da venda do café e dos produtos relacionados a esse mercado e que vai, de alguma maneira, fazer com que ocorra uma expansão geograficamente falando das linhas férreas, da vida urbana, da vida operária, as primeiras fábricas, não vai mais a ver como era durante a monarquia uma mão de obra escrava e voltada às relações agrárias, ok? Bom, dito tudo isto, vamos falar um pouquinho então dessa figura do Marechal e da construção da República, digamos assim, durante o governo dele, quais são as principais características e quais são os principais conflitos que o Marechal Deodoro da Fonseca já vai enfrentar nos primeiros anos de República. Então, aqui, esse slide governo Deodoro, né, construindo a República. É interessante a bandeira, nossa, que também é uma bandeira republicana, o lema Ordem e Progresso, que era justamente essa ideia da filosofia lá positivista, né, do Augusto Comte, de que esse progresso e essa ordem está relacionada principalmente ao avanço das ciências, né? Então, ordem e progresso não é no sentido de ordem do exército e pro, não é esse tipo de ordem que o Conte está falando. Quando o Conte fala de ordem e progresso, ele está simplesmente baseando as suas especulações filosóficas, que é pós-iluminista, na ideia de que o progresso científico organiza uma sociedade, não mais nós seremos organizados por misticismo ou nada que lembrasse as ideias durante o absolutismo, com clero, entende? Per- Perceba que é interessante relacionar que progresso e ciência e economia sempre muito forte com essa ideia de evolução social, no sentido de progresso econômico, progresso urbano, ok? Bom, mas vamos falar desse fulano aqui então, o Marechal Deodoro da Fonseca, né? O Marechal Deodoro da Fonseca ele é eleito pelos constituintes para ser o primeiro presidente da República. Então, aí está aí a figura do nosso colega. Quais eram as principais ideias ali por detrás do apoio ao Marechal, principalmente com a elite cafeira paulistana? Ela foi uma das principais protagonistas na derrubada da monarquia. Junto com a oligarquia cafeira paulistana está o exército também. Esses dois grupos vão conseguir, já durante 1889, estabelecer a primeira Assembleia Nacional Constituinte para redigir uma nova Constituição. Essa Constituição, a gente vai dar uma olhada nela com mais calma, mas perceba que ela já vai reduzir praticamente em 90% ou mais tudo que se relacionava aos privilégios da antiga monarquia no Brasil. E por que as elites cafeiras paulistanas elas tinham essa defesa à monarquia? Principalmente por causa da produção do café, né? Não mais um governo centralizado que tomasse conta da vida política, mas o que está em jogo agora é que a burguesia cafeira, a elite cafeira, não tenha mais apenas poder econômico, mas também tem poder político. Eu comentei várias vezes em aula com vocês, hum, acho que até durante o capítulo que nós tratávamos de nazismo e fascismo, eu devo ter feito esses comentários. Sempre gosto de demonstrar para os alunos uma diferença muito clara. Quando você estuda a Revolução Francesa, isso também fica bastante claro. A diferença entre poder econômico e poder político.
Né? Uma coisa é a burguesia europeia durante o absolutismo ter, em alguns grupos, poder econômico, mas de nenhuma maneira isso os tornava nobre. E não sendo nobres, eles não tinham participação nenhuma política. Perceba que a participação política não é uma conquista econômica, ela é uma conquista política. Claro que o aluno pode pensar, professor, mas isso está relacionado, o crescimento econômico com política. Depois da Revolução Francesa, isso vai ficar bastante claro em vários lugares do mundo, mas nem sempre o poder econômico esteve atrelado ao poder político. Tanto que a luta da burguesia na Europa era pela conquista do poder político. O econômico ela já tinha, desde o Renascimento, muitos grupos já tinham conseguido um crescimento bastante expansivo no que toca às relações econômicas e sociais, mas de nenhuma maneira eles conseguiam, por exemplo, tomar decisões políticas sérias dentro da Europa. Não à toa, por exemplo, os ingleses vão lutar, a burguesia inglesa, por uma monarquia parlamentar do qual eles tivessem voz. Tá claro, isso daqui também vai ocorrer no Brasil. É isso que eu estou tentando deixar claro aqui na minha exposição. Você tem uma monarquia que vem crescendo, mas ao mesmo tempo ela concentra poderes nas mãos de uma nobreza que agia, na maioria das vezes, com o clero e que deixava grande parcela da população de fora das decisões políticas no tocante à burguesia. Por isso a elite cafeira tinha tanto interesse na derrubada da monarquia também no estabelecimento de uma república, porque isso faria com que ela, enquanto classe, também tivesse voz política. Em 24 de fevereiro de 1891, portanto, nós vamos ter a primeira Constituição do Brasil, que estabelecia, entre outros pontos, que o Brasil seria uma república federativa com os poderes divididos entre executivo, legislativo e judiciário. Olha lá a influência do iluminismo, olha a influência do Montesquieu. Tá? Tudo bem? Bom, os primeiros conflitos que o Deodoro vai enfrentar, basicamente, primeiro que eles não sabiam muito bem como que faria essa república, se ela ia ser uma república federativa com os estados autônomos, como é nos Estados Unidos, ou se o poder seria mais concentrado. Isso era uma primeira confusão que acontecia, tá? É, e um segundo problema era a questão econômica, né? O Brasil era basicamente agrário, e um dos grandes produtos que o Brasil tinha à sua disposição era o café. Quando o ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, criou um plano para industrializar o país, ele pensou no papel que os bancos iam ter ao emitir dinheiro para propagandear a industrialização e o governo federal então assumiria a dívida dos bancos. Né? O Rui Barbosa acreditava que com a industrialização surgindo no Brasil, o país teria o dinheiro que foi emitido pelos bancos, títulos, sem ter esse dinheiro, né? Então você, através de créditos concedidos para as elites investirem em indústria, e aí depois com a industrialização esse dinheiro financiado pelo governo federal seria pago, né? E aí o país já industrializado e gerando riquezas conseguiria superar as crises de um sistema agrário. Tá? Então eu estou tentando falar assim, ó, o primeiro problema que o governo Deodoro vai enfrentar sério é um problema econômico. Como a pergunta que fica é como você torna um país industrial um país que vem de uma tradição agrária? Depois, com que financiamento que você vai fazer isso? Né? Com que financiamento? Por que os bancos vai ter que emitir títulos para financiar isso? E é lógico, né, a última pergunta que é como que isso vai ser pago. E aí, evidentemente, o Deodoro apela para o papel do Estado. Tá? Então, se vocês pegarem aqui na página 44, bem no comecinho do texto,
tem dois parágrafos que eu gostaria de fazer a leitura. Ele diz assim: ó, o Brasil era um país basicamente agrário e o principal produto de exportação era o café. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, criou um plano para industrializar o país. Em 1890, ele permitiu que os bancos emitissem dinheiro e o emprestassem a pessoas que se comprometessem a abrir uma empresa. Se o empréstimo não fosse pago, o governo federal assumiria a dívida com o banco. Né? O Rui Barbosa acreditava que dessa maneira muitas indústrias surgiriam no país e geraria riqueza o suficiente para depois resolver esse problema social e econômico. Claro que os resultados desse plano não foram muito bons, porque primeiro que muitas pessoas pegaram o dinheiro e não pagaram. Depois, o próprio governo vai contrair dívidas do qual ele não vai conseguir sanar. E não só isso, você vai ter uma série de fraudes realizadas. Veja que a corrupção não é algo novo, né? Você vai ter uma série de fraudes realizadas, de inclusive pessoas que pegaram empréstimos e viraram uma espécie de funcionário fantasma. Elas não existiam, elas só existiam em documento. Elas pegavam o dinheiro e não abriam a empresa. E sumia com o dinheiro. De certa maneira que o governo então vai ter aí que negociar com os bancos e vai contrair uma dívida muito alta. É por isso que a política econômica do governo de Deodoro ficou conhecida como um encilhamento, né? A palavra encilhamento é uma expressão usada em corrida de cavalo, né? Encilhar é equipar o cavalo para a corrida. Na época a expressão foi usada em outras razões porque politicamente deu início a uma corrida especulativa na bolsa. Então, quando a gente fala em encilhamento, a gente está falando nesse sentido. Por isso que ficou apelidado assim, né? Encilhamento. Era uma corrida para ver quem é que contraía mais as especulações nas bolsas, já que todos esses títulos foram vendidos pelos bancos e não tinha o dinheiro que garantisse esses títulos na prática. Bom, essa crise chamada de encilhamento, ocorrida no governo do Deodoro, vai prejudicar demais, principalmente a classe dos trabalhadores, porque você não vai ter a empregabilidade e todas as proteções sociais. O Brasil nem tinha isso na época, né? Leis trabalhistas que garantissem alguma coisa. Então, essa crise só agravou ainda mais os quadros de desigualdade. Para terminar o nosso vídeo, a gente vai falar um pouquinho também do papel do Floriano Peixoto e a República pela Espada, né, chamada Revolta Armada. Vocês já encontram ali a partir da página 44. Tá? Bom, o Floriano ele vai assumir já o governo por volta ali de 1891, né, depois do Deodoro da Fonseca não conseguir ter o grande sucesso aí com seu governo. O vice-presidente, então, Floriano Peixoto, que fazia parte da Marinha, é colocado, então, para assumir o governo. Então, em 22 de novembro, Deodoro da Fonseca renuncia à presidência, dado a série de problemas citados, e o vice, então, Floriano, assume. Bom, o Floriano ele estava determinado a consolidar a República no Brasil. Esse era o plano político dele, mesmo com todos esses problemas citados aí, econômicos e sociais, que advinham do encilhamento. Para isso, o que ele conta, né, o Floriano, com o exército e as oligarquias de São Paulo, principalmente o Partido Republicano Paulista, o famoso PRP, tá, que eram grupos republicanos radicais. Desse modo, o Floriano acreditava que poderia enfrentar a crise econômica gerada pelo encilhamento, né? E também, ao mesmo tempo, conseguir banir os grupos que tentavam voltar à monarquia no Brasil. Tá? Daí vem esse termo, a revolta armada. Né? O que foi a revolta armada? A primeira revolta do período republicano ficou conhecida como revolta armada. Ela vai ter início em 1893. Os almirantes amotinados exigiram a convocação de eleições presidenciais.
eles não toleravam o processo que tinha colocado o Floriano no poder e toda a crise que a Primeira República já enfrentava. Então, o que eles fizeram? Eles levaram os navios de guerra para a Baía de Guanabara e apontaram os canhões contra as cidades do Rio de Janeiro, que até então era a capital. Ah, nesse mesmo ano, no Rio Grande do Sul, também ocorreu a Revolução Federalista, que vai ser bastante violenta. E a ideia era o controle político do Estado. Eram os liberais, né, mais radicais ali tentando quase que um processo federalista, né, de separação. O Floriano Peixoto encerra o governo dele com a política consolidada e até ganha alguns admiradores que apelidaram ele de Marechal de Ferro, justamente por ter conseguido controlar essas revoltas. Mas nas eleições presidenciais em 1894, o presidente que vai ganhar é o Prudente de Moraes, do PRP, partido que já estava o tempo todo ali, de alguma maneira, alinhado com essa nova república. Né? A ideia é de que, de novo, volta lá ao começo do slide, né? A elite paulistana sempre ali tentando ter o controle mesmo das decisões políticas e econômicas do país. Bom, em 15 de novembro desse ano, de 1894, o militar Floriano Peixoto passou a faixa presidencial para o presidente Prudente de Moraes. Então, para não se estender muito, depois eu vou pedir para que vocês releiam esses textos da 44 e 45 para que essas ideias fiquem um pouco mais claras, tá? Mas o governo Floriano Peixoto, ele tem um certo sucesso em controlar essas revoltas e consolidar a república, mas é um governo bastante turbulento, tá? E por último, eu queria também citar aí é uma crítica, né, ao período republicano, e não à toa essa imagem, né, porque é um período que estabelece o fim da escravidão e a ideia do voto, mas no fundo quem manda nesse período são os coronéis, donos de fazendas e as oligarquias, no caso a formação das elites cafeiras de São Paulo e Minas. É interessante essa imagem porque a gente vê, né, como que o Brasil já nasce com a ideia de voto, como a nossa democracia ela nasce falida já. Não, não só no Brasil, né, a própria ideia de democracia em si. Aí você vai ter vários críticos à democracia, desde a Grécia clássica lá com Platão, você já tem críticas à democracia como sendo uma espécie de regime de fachada, né, ele mente. E aqui nessa imagem a gente vê isso bem claro, né? A soberania ali da nação com a urna, né? A urna é a grande conquista da República, mas no fundo o eleitor não tem liberdade nenhuma, né? Ali ele está com a cabeça de cavalo, né? Justamente sendo puxado pelo político, que no caso são as elites cafeeiras ou os coronéis que obrigavam os eleitores, os seus trabalhadores, a votar nos candidatos que fossem os mais aptos a conseguirem aquilo que eles queriam para as suas classes específicas. Ou seja, não era um voto nunca pensando no Brasil ou nos povos que compunham a nação. Isso porque eu nem falei das mulheres e dos indígenas que nem participavam desse processo. A gente vai falar mais para frente. Mas perceba vocês que já as eleições elas eram fraudulentas. Qualquer mera semelhança com os tempos de hoje é apenas destino. Tá? Galera, valeu aí pela atenção. Eu sei que os vídeos, às vezes, eu tento ser o mais condensado possível para não ficar muito chato, mas às vezes é muito longo, né? A gente tem bastante coisa aqui para analisar. Nas aulas com vocês, isso acaba sendo um pouco mais dinâmico. Valeu? A gente se fala aí, gente. Valeu.